Isaac Valadão Bessa, filho mais velho da cantora Ana Paula Valadão, que tem participado de ministrações junto com a mãe no Diante do Trono e também iniciado seu próprio ministério, compartilhou parte do seu testemunho no podcast Dona Missa em Daltes. Você cresceu na igreja, né? Cresci na igreja. Você nasceu em BH? Nasci em Belo Horizonte. Tá. Quando a gente tava no Brasil, a nossa realidade era outra. Eu cresci com o Diante do Trono, assim, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Pô, era algo assim... Era algo que o Senhor soprou, o nome do Diante do Trono. Era algo muito grande. E, consequentemente, isso acabou fazendo com que a minha infância no Brasil era algo muito mais reservado, entre aspas. Tipo, eu não dava pra sair na rua, pra jogar bola. Não tinha isso. Tipo, eu ia pra escola normal. Mas os meus rolês, eles se privavam a escola, igreja, casa de amigo, de vô e de vó. E, assim, nossa casa. E as viagens que a gente fazia em família. E, assim, pô, eu era muito... Nossa, eu aprontava demais. Eu era elétrico pra caraca. E, pô, era um menino... Tipo, às vezes podia ser chato, tá ligado? Nossa, era paia. Aí, eu, assim, criança, crescendo no Brasil, a gente mudou. A gente teve uma palavra do Senhor em 2014, eu acho. Eu tinha 9 anos de idade. 9, 10 anos de idade. E o Senhor falou pra gente ir pros Estados Unidos. E pra mim isso foi a maior salvação da minha família. Pra minha família, tipo, de casa. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. O meu irmão Benjamin tem 16 anos, a gente tem 3 anos de diferença. Porque a gente saiu daquele contexto de não poder ir pro supermercado, porque às vezes podia ter muita alopração. As férias que a gente fazia, tipo, a gente tinha que ir pra lugares mais reservados. Então, tipo, foi um lugar que a gente voltou e a gente foi abençoado com o anonimato nos Estados Unidos. Foi algo que salvou a gente. Então, a gente teve uma criação, assim, uma infância e uma adolescência muito normal. A gente foi pra Dallas primeiro. Meu pai foi fazer o doutorado dele. A gente foi pra Dallas, ficamos ali uns 2, 3 anos em Dallas. E eu, moleque, tipo, cresci na igreja, conheci o Senhor, tinha uma experiência com o Espírito Santo. Só que a minha identidade era muito fraca. Eu estudei, eu acho que em 3 escolas diferentes, minha vida inteira. E nessas mudanças de escola, eu tive que aprender a me adaptar muito 3 ou 13? 13 escolas diferentes. Muita escola. E eu tive que aprender a me adaptar muito rápido, assim, nessas escolas, nessas mudanças. E fazer amizades profundas muito rápido. Só que pra eu fazer isso, eu acabava trocando muitos meus princípios, o meu jeito de ser. E eu trocava meus princípios pra poder me enturmar e me encaixar com a galera. Isso acabou me levando pra um caminho, assim, meio paia, vivendo uma vida dupla. Tipo, tava meio sombrio ali o negócio. Então, na sua adolescência, pra conseguir se encaixar com o pessoal, você frequentava o ambiente com seus pais, mas você tinha uma outra vida. Exatamente. Conseguia botar essa máscara dentro de casa. Aí, teve um dia que eu tava, assim, tive esse encontro com o Senhor, eu fui confrontado pelos meus pais, o Espírito Santo soprou ali as verdades pra eles. Brilhou a luz. Você conseguia, até certo ponto, colocar uma máscara, exato. Né? O Espírito Santo brilhou a luz dele na minha vida, tudo aquilo que eu tava fazendo, de escondido dos meus pais, foi trago à tona. E... eu tava lá quebrantado, fui assim, purificado, reentreguei minha vida, redediquei a minha vida ao Senhor naquele momento. Mas isso foi você sozinho, você no seu quarto? No meu você quarto. Entregou sua vida pra Jesus? Eu e Jesus, eu tive esse momento de reconciliação com o Pai. Eu tava lá no meu quarto e eu tive essa convicção clara de que eu não conseguia mais viver sem o Senhor. Não conseguia mais. Que eu precisava dele, que... nada mais fazia sentido. Assim, esses prazeres momentâneos já não me agradavam mais. Eu via o estrago que aquilo fez na minha vida. E eu falei, Senhor, eu não quero mais viver minha vida longe do Senhor. Não quero mais, não consigo. E foi um momento pródigo na minha vida, que eu voltei para os caminhos do Senhor, para a casa do Pai. E ali, depois daquele momento sobrenatural, que eu comecei a ser purificado, ali no meu quarto, pedindo perdão pelos meus pecados, rededicando a minha vida ao Senhor. Eu voltei lá para baixo, no primeiro andar, meu pai estava prostrado, chorando, diante do Senhor, por toda a situação. E que eu cheguei lá no meu pai, abracei o meu pai, a gente chorou juntos, assim, foi muito lindo, foi maravilhoso.
E depois daquilo que virou essa chave. Fui liberto de todos os vícios que eu tinha. Algo que eu tava cultivando, esse poço que eu tava cavando, foi sobrenatural para mim. Essa libertação foi instantânea. Tipo, da noite pro dia eu já não precisava mais, tipo, de fumar, não precisava mais até de problemas de sexualidade, imoralidade sexual, sexual immorality. Desculpa, gente, eu tô assim, minha cabeça tá fritando. Mas eu fui liberto dessas coisas e foi de maneira instantânea. Só que depois disso, a gente tem uma caminhada pra seguir. E depois eu percebi, né, o presente que eu tive de ter os meus pais dentro de casa, assim, essa bandeja que estava na minha frente. Porque eu comecei a voltar a ser discipulado pelos meus pais dentro de casa junto com o Senhor. E eu comecei ali a trajar esse caminho e foi um processo de verdade, porque eu ainda continuava sendo muito imaturo, muito moleque, assim, muito novo. Tinha minhas dificuldades ainda, minhas tentações. As tentações não sumiram. Tipo assim, eu fui liberto dos vícios, mas as tentações sempre continuam. O Senhor, ele corta a dependência, mas a oportunidade vai continuar aparecendo. Exatamente. Pecado e assim, o desejo fica ali, tá ligado? Assim, você não tem mais aquela dependência do pecado, aquele vício, mas assim, o desejo sempre tá ali. Então, confesso que, tipo, depois daquele momento de virei a chave, fui liberto, eu confesso que, tipo, tiveram momentos que eu caí, que eu escorreguei. Só que tem uma frase muito linda que meu avô fala, que é: nós somos santos não porque nós não pecamos, mas nós somos santos porque nós sempre nos lavamos. Então, depois que eu tive aquele encontro com o Senhor, todas as vezes que eu escorregava, que eu caía, a gente não tropeça nas montanhas, a gente tropeça nas pedrinhas no meio do caminho. Então, toda vez que eu tropeçava nessa pedrinha e eu caía, o Espírito Santo me constrangia. E eu era cheio do temor do Senhor. E eu chegava naquele lugar, eu me prostrava diante do Pai. E eu pedia perdão por aquilo que eu fiz. E eu era lavado. E a Bíblia nos ensina que o Senhor é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Então, assim, cara, todo o peso que eu sentia, eu entregava de volta aos pés ali do Senhor. Depois daquele meu encontro, eu fiquei tipo parceiraço. Eu e meu pai agora, a gente é muito próximo, não tem nenhum segredo, assim, meu jogo com ele é completamente aberto. Então, tipo, eu sempre confessava tudo pra ele, falava com meu pai tudo que acontecia na minha vida, assim, nas minhas tentações. Pai, caí hoje em pecado, pai, isso aconteceu, pai, hoje eu fui pra escola, falei muito palavrão na escola hoje, pai, me perdoa, tipo, eu tô extremamente constrangido, pai, não fui luz hoje. E ter essa pessoa para poder falar do meu coração, abrir o meu coração com ela, foi muito bom. E especialmente uma pessoa que é muito temente ao Senhor. Porque isso, assim, isso me salvou. Esse foi o meu discipulado, essa caminhada. Poder ter uma pessoa com a qual eu podia confiar e poder abrir meu coração com ela. E eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, mano, de ter um pai como eu tive em casa, uma pessoa que ia poder caminhando comigo, ministrando, assim, no meu coração. Mas, assim, antes do meu pai ser o meu discipulador, eu tive que desenvolver esse relacionamento pessoal com o Senhor primeiro. Quem que eu era no Senhor e quem que o Senhor era pra mim. Quando eu me apaixonei por Jesus, assim, eu tive esse encontro e eu percebi o amor dele por mim, que era incondicional, tipo, pra mim isso era muito louco de entender, um amor incondicional, um amor que me persegue, um amor que, tipo, o amor me amou, tá ligado? É muito louco, isso pra mim até hoje eu fico emocionado quando eu penso nisso. Mas quando eu me apaixonei por Jesus, ele se tornou tudo pra mim, e por isso que, tipo, eu ficava muito triste quando eu caía, tipo, eu me decepcionava. Assim, eu acho que a pessoa que mais me cobra sou eu mesmo. Tipo, eu não tenho um peso, assim, de pessoas olhando pra mim, me cobrando, mas a minha cobrança comigo mesmo é muito grande. Então eu tive que desenvolver esse relacionamento com o Senhor.
E assim, eu firmando minha identidade nele, quem eu era como filho. E isso foi o que me salvou. Essa foi a minha virada de chave, essa caminhada constante. E pra mim o que me salvou foi a quarentena. Pô, a quarentena foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu saí daquele lugar de influências exteriores e voltei pra casa, onde o Senhor era meu tudo. Meu tudo, assim, por sei lá quantos dias, mano. Muitos dias. A gente ficou preso dentro de casa. Então ali foi esse momento de troca de chave. Fui fortalecido, estabelecido ali na minha fé, na minha vida com o Senhor. E depois dali eu virei outra pessoa. Tipo, outra pessoa. Voltei a ser criança, tá ligado?